Bom, nossa estrela hoje é a anatomia da membrana plasmática, ou seja, como que ela é formada, qual é a sua estrutura, sua funcionalidade, tá? E num próximo vídeo nós vamos estudar a fisiologia da membrana, né? Então a membrana, pessoal, ela é uma estrutura que foi só visualizada a partir da década de 50. Por quê? Por causa do advento do microscópio eletrônico, né? Com o microscópio óptico, nós não conseguimos visualizar a membrana ou qualquer estrutura membranosa. Ela existia somente em hipótese, né? Em teoria. Por quê? Eles viam que a célula ela tinha uma delimitação, o conteúdo não saía, né? Ficava aqui dentro, o citoplasma, tal, e eles falaram, não, deve ter alguma estrutura delimitando e controlando a entrada e saída. Somente com o advento do microscópio óptico, isso foi na década de 50 do século XX, é que realmente eles visualizaram pela primeira vez a membrana. Bom, a membrana ela é muito fina, tá? Em torno de 80 angstroms, tá? Angstrom, a gente vai falar mais para frente, é uma medida microscópica, né? É menor que o nanômetro. E ela realmente é muito fina, por quê? Porque ela é formada por uma dupla camada de lipídios. Imagine duas camadinhas de gordura, de estrutura hidrofóbica, né? Como a gente viu naquela nossa aula de lipídios. Ela é uma estrutura muito, muito delgada, porém também delicada, né? É o que delimita a célula. O modelo que nós temos hoje é o chamado modelo mosaico fluido, né? Hoje, que eu digo, desde a década de 70, né? Foi descrito esse modelo. Quando eles visualizaram lá na década de 50 a estrutura pela primeira vez que delimitava a célula, o que eles viram foram duas camadinhas de alguma coisa, né? Essa primeira camada aqui e esta aqui. Aí os químicos, nessa hora eles nos ajudam, né? Eles foram lá e viram do que era feito isso aqui, né? Essas duas camadinhas. E eles viram que nós tínhamos muito lipídio, né? Então, o que nós temos aqui é uma dupla camada de fosfolipídio. O fosfolipídio, pessoal, essa coisinha azul aqui, ó, é o fósforo, tá? E ele fica voltado para o lado exterior da membrana, tá? Imagine que isso aqui está ao redor de toda a célula. Nessa parte interior aqui, ó, onde o cursor está, nós não temos fósforo, né? Isso dá uma característica muito legal para a membrana. A membrana aqui, nesta região onde tem o fósforo, ela é hidrofílica, ou seja, tem afinidade com a água. Aqui também tem afinidade com a água, porém aqui não, ó. No meio dessa dupla camada, nós temos aqui, ó, uma região totalmente hidrofóbica. Porque pense, grande parte de um organismo é água. E aí eu faço uma camada ao redor da célula, totalmente hidrofóbica, a água não ia entrar nem sair da célula. Aí o que acontece? A natureza, né, sábia, fez que essa estrutura, por evolução química, surgisse e delimitasse a célula. Aí vem a pergunta, tem que ser dupla camada? Tem, porque olha, se fosse uma única camada, você teria o fósforo, ou seja, dando uma característica hidrofílica para uma das regiões da membrana, e a outra totalmente hidrofóbica. Então a água teria até afinidade por um dos lados, mas não pelo outro. Quer dizer, ou ela entraria e não sairia, ou ela, ao contrário, poderia sair, mas não entrar. Então nós temos que ter essa dupla camada. Esta dupla camada, ela foi percebida por experimentos, né? Pegaram uma hemácia, mediram a área da hemácia e destruíram a membrana. E viram que a membrana era o dobro da área da hemácia. Opa, peraí. Se a membrana é o dobro da área, quer dizer que é uma dupla camada, como se fosse uma membrana dobradinha uma sobre a outra, né? E hoje nós sabemos, por este modelo que vocês estão vendo aqui, que é o mosaico fluido, que realmente é uma dupla membrana, tá? Bom, aliado a isso, o que eu tenho? Eu tenho aqui, ó, essas coisas rosinhas que estão representando proteínas, né? Nós chamamos de proteínas integrais.
Qual é a função delas? É permitir que estruturas possam entrar e sair da célula, né? Por quê? Porque a membrana ela tem uma permeabilidade seletiva, tá? Ela consegue permitir que algumas estruturas, algumas substâncias, alguns elementos possam atravessá-la, mas de forma seletiva. Não é a casa da mãe Joana, que entra e sai qualquer um, não, tá? E, além dos lipídios, das proteínas, nós temos essas estruturas aqui, ó, que eu vou agora destacar, que é o glicocálix, que são glicídios, tá, associados às proteínas, que atuam como receptores de substâncias. Então, qualquer estrutura que precise entrar na célula vai ter que passar aqui, ó, pelo glicocálix. Então, imaginando uma célula, seria mais ou menos isso aqui, ó. Isto tudo aqui, ó, seria o glicocálix. Cada estrutura dessa é um receptor para uma substância. Então, quando o hormônio, por exemplo, chega numa célula, ele vai se ligar a um receptor de membrana deste, né? E vai ativar algumas regiões do DNA, do genoma da célula, e ela responde fisiologicamente. Então, ocorre, a partir do momento que uma substância se acopla aqui, ó, no glicocálix, nós temos aqui uma reação fisiológica em resposta. Nós chamamos de cascata enzimática, tá? O vírus agora está sendo muito falado, né? O vírus utiliza essa estratégia para infectar. O que eu tenho lá no capsídeo, né, do vírus é uma proteína que se encaixa perfeitamente a um receptor de membrana, no caso, a uma molécula desta pertencente ao glicocálix. Ou seja, o que vai acontecer? O vírus não vai ser reconhecido pela célula como uma coisa estranha. Parece que vai ser uma coisa que é própria do organismo. Ou seja, o vírus ele se mascara, ele consegue infectar a célula. Por isso que os vírus são muito específicos, tá? Muito, muito específicos. Eles simplesmente conseguem se acoplar a uma célula e ou eles colocam o seu DNA dentro da célula e passam a infectá-la, ou a célula vai englobar esse vírus como por fagocitose, ou às vezes o vírus como corona tem uma capa de membrana e ele passa a se incorporar, o seu envelope a essa parte da membrana e é introduzido aí pela célula, tá? Então, voltando lá, quais são as funções da célula, né? Ela define o limite da célula, então ela segura o conteúdo celular, ela não deixa, né, que ele entre em contato com o restante. Garante a proteção da estrutura, né? Como toda membrana, é protetora. Permite que as diferenças entre o meio externo e o meio intracelular sejam mantidas, né? Ou seja, dá uma coesão às estruturas celulares, não deixando que ele se misture com as substâncias externas, né? Seleciona o que entra e o que sai, é aquilo que eu falei. Ela tem uma permeabilidade seletiva. Tudo que entra e sai da célula tem que passar pelo crivo da membrana, tá? Se não tiver uma certa seleção, é lógico que aí entra num caos metabólico ali da célula, tá? E ela consegue captar sinais externos pelo glicocálix, tá bom? Bom, essa primeira etapa aqui, a nossa primeira aulazinha, né, virtual, nós vimos aqui a estrutura, tá? Daqui a pouco nós vamos ter uma outra aula em que a gente vai ver as especializações da membrana, tá ok? Galerinha, ó, essa é a primeira aula, tá? Daqui a pouquinho eu volto com as estruturas da membrana associado a especializações dependendo do tecido, tá? Beijo no coração, até mais. Vamos lá, galera. Agora, continuando a nossa aula de membrana, vamos ver agora a fisiologia da membrana, né? Ou seja, basicamente são os transportes pela membrana, passivo ou ativo. E nós também temos a endocitose, que é a fagocitose ou a pinocitose, tá? Então, continuando aqui nossa aulinha light, vamos lá. Primeiro vamos ver os transportes passivos, né? Passivo, pessoal, nós temos dois, a difusão e a osmose. O que caracteriza um transporte passivo?
É um transporte em que não terá necessidade de gasto de ATP. Por quê? Porque as proteínas de membrana, que são as que facilitam a entrada e saída de substâncias, não vão precisar passar por nenhum tipo de alteração, tá? São transportes que vão no que nós falamos a favor de um gradiente de concentração. O que é isso? É a passagem de substâncias do local onde estão em maior quantidade para o local onde estiver em menor quantidade, tá? Trocando em miúdos. Imagine que você está numa sala de aula e cabem lá 50 alunos. E nós estamos com 300 alunos naquela sala de aula. Então, esse local, eu tenho maior quantidade de um elemento, no caso, alunos. Qual é a tendência natural? É vocês quererem ir para um local que tem menor quantidade de alunos. Por exemplo, o corredor. Então, se eu abrir a porta lá da sala, eu não vou precisar pedir para vocês saírem. Naturalmente, vocês vão querer sair. Ou seja, está indo a favor de um gradiente de concentração. E eu não precisei empurrar ninguém para fora. Ou seja, não precisei forçar ninguém a sair. Ou seja, não houve gasto de energia. Isso ocorre no nível molecular. Por quê? Moléculas iguais se repelem, porque têm a mesma carga. Tá? Então, quanto maior a concentração, maior é a chance delas irem para um outro local. É sempre através de uma membrana semipermeável. Tá? Vamos ver primeiro a osmose. Se fala muito em osmose, né? Osmose a gente trata da solução como um todo, tá? A solução, pessoal, ela pode ser mais ou menos concentrada, né? Aqui no exemplo, ó, aqui eu tenho água, water, né? E aqui molécula de um soluto qualquer, né? Pode ser açúcar, pode ser um sal qualquer. Logicamente que aqui, ó, essa solução, esse lado aqui da solução está mais concentrada do que o interior aqui da célula, né? Do que esta solução. Através de uma membrana semipermeável, a água passa de solução menos concentrada, chamada de hipotônica, para a solução mais concentrada, chamada hipertônica, né? Para tentar diluir isso aqui e igualar as concentrações. Não há necessidade de gasto de energia na osmose, tá? Então, repetindo, osmose é a passagem do solvente, no caso a água, de uma solução hipotônica para uma solução hipertônica, tá? Através sempre de uma membrana semipermeável, né? Nesse exemplo aqui, eu tenho molécula de glicose de um lado, uma membrana semipermeável e aqui água, tá? Água com pouca soluto, então é uma água, uma solução hipotônica. Aqui, solução hipertônica. O que vai acontecer? A água passa pela membrana, olha a setinha aqui, e de um tempo a gente vai perceber o aumento, inclusive, do volume, né? E a diminuição deste. Por quê? A água passa pela membrana semipermeável do hipo para o hiper, tá? Como é que se funciona isso no nosso corpo? Bom, aqui é um exemplo, uma hemácia, tá? Em três soluções. Solução hipotônica, aqui a hemácia numa solução iso é igual, tá? Ou seja, a concentração do meio é igual à do interior, do citosol, né, da hemácia, e uma solução hipertônica, ou seja, colocaram ela aqui na água com sal, por exemplo, tá? Bom, nessa situação, você vai ter uma entrada de água, porque é do hipo para o hiper, tá? O citosol está mais concentrado, e você vai ter um aumento do volume aqui da célula, podendo inclusive ter o rompimento aqui da membrana, tá? Processo chamado plasmoptise, tá? Quando você tem um rompimento da membrana devido a processos osmóticos, né? Bom, nessa segunda situação aqui, você vai ter a solução isotônica, ou seja, solução igual à do citoplasma, não tem nenhum problema. Por isso, quando você vai lá ao médico, você está desidratado, você vai tomar um soro lá de hidratação, é um soro isotônico, né? Ou seja, tem a mesma concentração do sangue e das nossas células, tá bom? Agora, imagine essa situação. Você tomou água do mar, tomou água salgada, aumenta a concentração do seu sangue. Seu sangue ficou hipertônico. Olha o que vai acontecer. A água vai sair. Por quê? A solução está mais concentrada, está mais azulzinha. Perceba que tem
uma mudança na tonalidade do azul, né? Aqui você vai ter o quê? Uma saída de água, porque a célula está hipotônica. Então, hipo para o hiper, você vai ter a saída de água. A célula vai ficar crenada, murcha, crenada, tá? Crenação é esse processo de diminuição do volume devido a processos osmóticos, tá certo? Por isso que, por exemplo, a gente não pode colocar um peixe de água doce na água salgada ou vice-versa. Ele não está adaptado a esse tipo de osmorregularidade dele, né? Vai estar descontrolada, não está acostumado a essa salinidade ou falta de salinidade do meio. Bom, e se for uma célula vegetal? Aí o negócio muda. Por quê? Nós temos uma armadura aqui chamada parede celular. Nunca vai deixar a célula estourar, vamos colocar assim, telise da membrana. Você vai ter entrada de água numa solução hipotônica. O vacúolo aqui, ó, vai ganhar bastante água, aumenta bastante o volume do vacúolo, mas a parede suporta essa pressão, chamada pressão osmótica, né, de entrada. E aqui aumenta uma pressão chamada pressão de turgor. Bom, isso numa célula vegetal. Então, os seres que têm parede celular, eles têm como se defender contra alterações osmóticas aí do meio, dessa forma, tá? Isotônica não acontece nada, né? Porque a entrada e a saída de água são iguais, porque a solução é igual à solução do citosol. E nessa situação, aí é quando a planta está murcha, né? Imagine que eu tenho pouca água, né? E essa água está muito concentrada em relação aqui, ó, ao citosol. Primeiro o vacúolo perde toda a sua água, depois o citosol, e aí a membrana, olha o que aconteceu aqui, ó, a membrana se descolou da parede. Isso é um processo chamado de plasmólise, tá? Toma cuidado que esta situação não é uma plasmólise, isso aqui é plasmoptise, tá? Com P mudo. Aqui ocorre uma plasmólise. O descolamento aqui, ó, da membrana com relação à parede, tá? Então, é por isso que, por exemplo, quando você coloca sal sobre uma carne, tipo bacalhau, ele não se decompõe. Por quê? Porque o sal tornou um meio hipertônico, as bactérias e fungos que iriam decompor o bacalhau perdem toda a água para o meio e morrem desidratados, né? Uma forma de você conservar os alimentos. Mesmo princípio daquele doce em calda com açúcar, né? A calda de açúcar é um meio hipertônico, né? Bactérias e fungos vão perder água para o meio e vão morrer. Dessa forma, você preserva aí os alimentos. Por isso que o sal é tão necessário aí na antiguidade para a preservação de alimentos. Beleza? Até hoje, né? A gente usa salmoura, né? Por exemplo, quando você compra um enlatado, milho, palmito, tal, eles colocam a salmoura, que é para matar a bactéria ali, não deixar que estrague o alimento. Beleza? Bom, além do transporte passivo do tipo osmose, nós temos a difusão. Difusão, pessoal, não é a solução em si, um elemento em si que vai atravessar a membrana. Sempre do mais para o menos concentrado, tá? Onde eu tenho mais moléculas por um local de menos molécula. Ô, professor, mas e a osmose? Olha, a osmose aqui, ó, eu tenho mais moléculas de água e aqui menos moléculas de água. Então é a água só que se desloca, tá? Agora, na difusão é qualquer elemento, pode ser um sal, pode ser o sódio, pode ser um cálcio, pode ser oxigênio, é uma molécula só. Tem a difusão chamada simples, quando a molécula é muito pequena e ela consegue atravessar aqui, ó, a dupla camada lipídica, tá? Em alguns casos, nós temos a facilidade, né, de ter uma proteína que funciona como um portal. Tipo a glicose, quando vai entrar na nossa célula, nós temos aqui a chamada difusão facilitada, em que a proteína ela não precisa modificar a sua estrutura, então não tem gasto de energia, é um processo passivo, tá? São portais específicos, né, que são acionados aqui para que essas moléculas possam atravessar a membrana, sem gasto de energia. Então aqui ela é muito pequena, não precisa de ajuda, ela atravessa aqui a bicamada lipídica. Aqui nós vamos ter alguma proteína que vai funcionar como um
facilitador, né? Um portal para essa molécula atravessar. Exemplo aí, a entrada de glicose. E, se não for a favor de um gradiente, aí ele é ativo, gente. Aí eu vou ter que bombear. São chamadas de bombas iônicas, tá? Essas bombas iônicas eu vou ter que forçar a entrada ou a saída de algum elemento, tá? Nesse caso aqui, ó, você está vendo poucos desses elementos aqui, ó, douradinhos, e mesmo assim eles estão entrando, tá? Olha, tem mais dentro do que fora, mesmo assim eles estão entrando, está indo contra um gradiente de concentração. E aí eu vou precisar acionar outro tipo de proteína que vai ter que se modificar e aí há gasto de energia, porque está indo contra um gradiente de concentração, tá? Nós vamos falar bastante da bomba de sódio e potássio esse ano aí no nosso curso, né? Quando você tem a entrada do sódio e a saída do potássio, né, nas células. A gente vai estudar bastante isso, né? Mas o interessante é que você perceba que sempre você vai ter que ter uma alteração na estrutura da membrana. E sempre vai contra um gradiente. No caso aqui, o sódio, tem bastante sódio normalmente do lado de fora. E esse sódio, mesmo assim, está saindo aqui, ó, tá? Ou seja, está indo contra um gradiente de concentração. Há gasto de ATP. Beleza? Desculpa aí a tossida. Então, ó, essas são as duas tipos de fisiologia de membrana pelo transporte pela membrana, tá? Os processos de endocitose, que é a fagocitose e a pinocitose, é quando são partículas muito grandes que não vão atravessar a membrana normalmente, tá? Qual o processo? Fagocitose, a partícula é grande, tá? Ocorre essa projeção da membrana, literalmente abraçando a partícula, tá? E aí cria-se aqui uma vesícula chamada fagossomo, que depois vão vir os lisossomos jogar aqui dentro suas enzimas digestivas para quebrar essa partícula, tá? Na pinocitose, a partícula é muito pequena, então ocorre isso aqui, ó, uma retração da membrana, que nós chamamos de invaginação da membrana. Pino é pequeno, tá? Fagos é comer. Então, na pinocitose ocorre essa retração da membrana e aí cria-se um pinossomo. Olha a diferença do tamanho de um pinossomo para um fagossomo, tá? O fagossomo é de 1 a 2 micrômetros. O pinossomo é muito menor, porque a partícula é menor, é de 0,1 a 0,2 micrômetros, tá? Bem menor mesmo, tá? De que cerca de 90% aí menor do que uma fagocitose. Nosso corpo faz? Faz, por exemplo, ó, quando você tem micro-organismo e vem aqui um macrófago, um glóbulo branco, e fagocita os micro-organismos aí estranhos, né? Então, nosso corpo aí no sistema imunológico, nós temos várias células que são fagocitárias. Então, elas incorporam aí vírus, bactérias que estejam atacando o nosso corpo, e aí eles digerem isso tudo, né? Ali dentro. Pode até ter uma destruição dele e formar aquele pus que a gente conhece aí nas infecções, tá? Então é isso, pessoal. Essa é a aula de membrana, tá bom? Na semana que vem a gente volta com o citosol, o citoplasma. Aí a gente vai falar bastante disso, tá bom? Abraço, bons estudos e força aí nesse momento.